Queridos, retomando a série, a essência do Evangelho, hoje pela manhã quebramos a sequência. O pastor Auro iria pregar o Evangelho é a graça de Deus, mas está aí a pastoral no boletim com esse tema. Hoje eu quero falar a respeito do tema: o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa. E quando nós tratamos do Evangelho, geralmente fazemos uma confusão entre o que é o Evangelho e o que o Evangelho faz. Existe uma confusão sobre isso. Os desdobramentos, os benefícios, os resultados do Evangelho não podem ser confundidos com o Evangelho. Este é o intuito da nossa série este mês, a essência do Evangelho, ou a natureza do Evangelho. Por exemplo, quando nós dissemos há 15 dias atrás que o Evangelho é a verdade, ela não é um resultado do Evangelho. A verdade é o próprio Evangelho. O Evangelho não resulta na verdade, ele é a verdade. Já um outro exemplo do que não é o Evangelho é o amor ao próximo, o servir, o serviço, a diaconia. Tudo isso é resultado do Evangelho, mas não é o Evangelho. Está contido no Evangelho, mas não é o Evangelho. Agora, dentre as definições bíblicas de Evangelho, uma delas é que nós encontramos em Marcos capítulo 1, no versículo 1. E diz assim o Evangelho de Marcos: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Uma outra tradução que eu gosto, diz assim: a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o cerne, o centro, a personagem principal, o conteúdo, a razão do Evangelho é Jesus Cristo, Filho de Deus. Portanto, o Evangelho é uma pessoa. A boa notícia existe porque Jesus veio ao mundo dos homens. E agora nos cabe uma pergunta: como um profeta de Nazaré, da Galileia, uma região muito insignificante no cenário mundial, pôde ou pode se tornar não uma boa notícia, mas a boa notícia? Porque Jesus, o filho do carpinteiro e da humilde Maria, é o Evangelho, é a boa notícia, por algumas razões que o próprio texto de Marcos capítulo 1, versículo 1, nos diz. E é isso que eu gostaria de conversar com vocês nesta noite. A primeira dela começa pelo nome dessa boa notícia: o Evangelho de Jesus. A boa notícia que fala a respeito de Jesus. De fato, Jesus era um nome muito comum em sua época, muito comum, mais ou menos como é Antônio, como é José em nossos dias. Jesus é um nome grego, né, daquele nome hebraico que vocês conhecem, que é Josué. Quando transliterou para o grego, ficou Jesus. Mas se Jesus era um nome comum, o seu significado não é comum. Pelo contrário, é extremamente significativo. Tanto é verdade que em Mateus capítulo 1, José recebe a ordem do anjo para colocar o nome daquele que estava sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, Jesus.
E depois, em Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel aparece a Maria e diz também a ela que ela deveria colocar o nome de Jesus naquele ser que estava sendo gerado no seu ventre. E quando o anjo diz lá em Mateus 1:21 a José, e porás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Portanto, Jesus significa Javé, ou Yahvé é a salvação, Deus é a salvação. O nome de Jesus estava diretamente ligado à sua própria missão. Jesus, em 3 situações diferentes, ele disse a mesma coisa. Por exemplo, na parábola da ovelha perdida, ele diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Depois, numa outra situação muito diferente, em seu encontro com Zaqueu, lá no finalzinho, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Depois, lá no Evangelho de João 14, conversando com os judeus, Jesus diz: porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. O Evangelho, queridos, é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, o Nazareno. Uma segunda evidência do porquê o Evangelho é uma pessoa, porque as boas novas se chama Jesus, é não somente pelo seu nome, que significa Deus é o Salvador, o Deus é a salvação, mas pelo adjetivo amplamente usado pelas suas testemunhas oculares, aqueles que viveram com Ele, e esse adjetivo se chama Cristo. Princípio do Evangelho de Jesus, o Cristo. Jesus, o Nazareno, filho do carpinteiro, ele era o Cristo tão esperado, tão almejado, tão desejado pelo povo de Deus. Jesus era o Cristo, o Messias prometido, desde o início da criação lá no Éden. Vocês conhecem o proto-evangelho? Primeira vez que o evangelho aparece na Bíblia está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus dá a sentença à serpente, ele diz: colocarei inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar, e ele te ferirás a cabeça. Ele era o Messias tão simbolicamente marcado pelo primeiro sacrifício no mundo. Em Gênesis 3:21, quando Deus faz um animal morrer, ser sacrificado para cobrir as vergonhas de Adão e Eva, o pecado deles. Deus fez uma vestimenta de peles para cobrir Adão e Eva. Ele era o Messias prefiguradamente na pessoa de Noé, o Salvador do mundo antigo. Ele era o Messias visto tão claramente no sacrifício de Isaque, quando Abraão, ao querer sacrificar o seu filho, Deus fala: não, olha ali, tem um cordeiro preso entre as árvores, e aquele cordeiro foi imolado, foi morto, substituindo o homem que deveria morrer. Ele era o Messias que o povo esperava, porque ele estava prefigurado na serpente de bronze, que Moisés levantou na caminhada do deserto, quando o povo pecou e Deus mandou uma praga sobre o povo. Deus mandou juízo sobre os pecadores, e o acampamento dos israelitas foram invadidos por serpentes, por cobras, estavam morrendo pelo veneno das picadas. O salário do pecado é a morte. Então diz para Moisés: Moisés, construa uma serpente de bronze,
levante essa serpente no meio do acampamento, e todo aquele que olhar para ela será curado. E Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 13, ele diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. E especialmente Jesus era um Messias davídico. Veja esta profecia no livro de 2 Samuel, se você que estiver anotando, 7:12 e alguns versículos à frente. Uma profecia de Natã ao rei Davi, diz assim: quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e eu estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, para sempre o trono do seu reino. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Aí o profeta estava dizendo: de ti nascerá um rei que governará para sempre. Lembram quando Jesus caminhava pela Galileia e um cego vinha gritando atrás dele? O cego Bartimeu. E aquele cego gritava e o povo falava: cala a boca. E o cego gritava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembram-se também quando Jesus entra em Jerusalém, aquela entrada triunfal de Jesus, colocaram ramos para Jesus passar: Hosana ao filho de Davi. Queridos, estava muito claro no inconsciente coletivo do povo de Deus essa esperança messiânica, baseada no livro de Samuel, o qual eu li agora. Portanto, durante 1000 anos o povo esperava pelo Messias, aquele ungido de Deus que viria para libertar o povo. O escolhido de Deus desde o ventre, como um nazireu, como um profeta, como um iluminado do céu, que viria para redimir o povo, para salvá-lo e para fazer renascer a esperança. Talvez não haja entre os profetas alguém como Isaías, um profeta tão messiânico, que falou tanto sobre a esperança messiânica. Em seu capítulo 61, ele narra o seguinte: o Senhor me deu o seu Espírito, porque Ele me escolheu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade aos que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar, para pregar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em lugar de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória. Profeta Isaías, capítulo 61, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Quando Jesus estava aqui na terra, um dia ele entra na sinagoga dos judeus, pega o livro para ler, a Bíblia hebraica, e ele lê esse texto de Isaías que eu acabei de ler. E depois ele fecha o livro e ele diz: hoje se cumpriu a profecia que acabais de ouvir. Em outras palavras, ele estava dizendo: hoje se cumpriu o que o profeta Isaías predisse há cerca de 700 anos atrás.
eu fui o escolhido, eu fui o enviado, eu sou o ungido de Deus para pregar as boas novas aos pobres. Eu sou o Messias, eu sou o Salvador do mundo, eu sou aqueles que vocês esperavam. Queridos, a boa notícia, o Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa veio, e é Jesus, o Cristo. Terceiro lugar, o texto de Marcos diz que o Evangelho é de Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Filho de Deus. Queridos, a expressão Filho de Deus é muito significativa para nós cristãos. Porém, existe aí uma confusão entre os crentes. Se você perguntar rapidamente a uma congregação de crentes, rapidamente assim, Jesus é Deus? Algumas pessoas vão falar assim, Ele é o Filho de Deus. Outras dirão, Ele é Deus. Mas algumas dirão, Ele é o Filho de Deus. Porém, na verdade, nós aprendemos que a expressão Filho de Deus se equivale perfeitamente à expressão o Deus Filho. Ora, isso é natural e é fácil de entender, porque Jesus, diz a Bíblia, é o Filho unigênito do Pai. Jesus é o Filho único gerado de Deus. Portanto, se Deus gerou Jesus, Ele também é Deus. Diferentemente de outras crenças, nós cremos que Jesus não é uma criatura, mas Ele é gerado, Ele saiu de Deus, portanto também é Deus, como o Pai. A teologia reformada nos ensina que na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Eles são iguais. Não existe uma hierarquia entre eles. E sendo Deus Filho, Jesus estava lá no começo, na criação do universo com Deus e com o Espírito Santo. E segundo o que está registrado em Hebreus capítulo 1, Ele é o resplendor da glória de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus está hoje sustentando todo o universo com a palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, Ele subiu aos céus, está sentado à direita da majestade e nas alturas. Aleluia. O Evangelho é simples, é uma pessoa. A boa notícia é uma pessoa. O Evangelho é Jesus, o Cristo, o Deus Filho. Ele foi escolhido para ser o Messias, o Redentor, o Salvador, o Libertador, o Perdoador. Ele sem mancha, Ele sem mácula, Ele sem pecados, era o único que poderia carregar os nossos pecados. Paulo, o apóstolo, diz: Ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Se Deus te aceita, não é porque você é justo, porque Cristo foi justo, e você está no justo. Nós teremos na semana que vem, com o Wagner, uma palavra intitulada O Único Evangelho.
E é extremamente importante, porque hoje existem outros evangelhos. E esses outros evangelhos dizem que Jesus foi um bom mestre. Na fé kardecista, Jesus é um espírito evoluído em altíssimo grau. Na visão marxista, Jesus foi um grande revolucionário. Na visão hippie, Jesus foi um grande pacifista. Na visão neopentecostal, Jesus foi um grande curandeiro. Não, absolutamente nada disso. Tudo isto não está à altura de quem realmente Jesus é. Jesus é Jesus, o Yahvé Salvador. Jesus é o Cristo, o Messias Redentor. Jesus é o Deus Filho, o único sem pecado, que teve condições de carregar os nossos pecados. E queridos, Jesus não é somente o nosso Salvador. Preste atenção. Jesus não é somente o nosso Salvador, é mais que isso. Jesus é a salvação em si. Ele é o sacrifício em si. Ele é a oferta pelo teu e pelo meu pecado. Ele se ofereceu espontaneamente. Ele me substituiu, Ele te substituiu na cruz, para que nós não recebêssemos o castigo de Deus pelos nossos pecados. Todos nós fomos degenerados, todos fomos manchados pela transgressão de Adão e Eva. Todos nós nos tornamos egoístas, perversos, maldosos, invejosos, mentirosos, maliciosos. Ah, pastor, mas eu não sou assim. Então você me autoriza a passar aqui nesse telão tudo o que você pensou durante a semana, se você não é assim. Quem concorda? Quem se oferece? A Bíblia diz: não há um justo sequer, todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos foram alienados, foram cegados, estão mortos em seus delitos e pecados, estão sem vida espiritual, estão sem Deus. Esta é a realidade que a Bíblia nos traz. Mas existe uma boa notícia, que é o Evangelho. Houve uma pessoa que resolveu isto. Ele veio e nos substituiu e recebeu sobre si, sobre o seu corpo, o castigo da lei, para que hoje nós fôssemos aceitos por Deus. Aleluia. Está claro para você nessa noite que o Evangelho se resume numa pessoa? Em quem é essa pessoa e no que essa pessoa fez? Está claro para você que esta pessoa é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, como Marcos diz aqui no capítulo 1, versículo 1. Por isso que Paulo disse: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. 2 pontos. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você crê no Evangelho? O Evangelho não é um código moral. Ele contém um código moral, mas não é um código moral. O Evangelho não é um sistema religioso, não é uma religião. O Evangelho se resume a uma pessoa,
Portanto, a salvação, o perdão, a vida eterna, contida no Evangelho, está numa pessoa. Como nos diz Marcos capítulo 1, versículo 1, Jesus Cristo, Filho de Deus. Que fique bem claro para você nesta noite, que todo o teu relacionamento com Deus, que toda a tua vida espiritual, toda a tua esperança quanto ao futuro seu, dos seus filhos, da sua vida aqui na terra, toda a tua esperança depois da morte, toda a tua paz e segurança espiritual que você tanto almeja, todo o propósito da tua existência está no Evangelho. E o Evangelho é Jesus. O Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus. Não há relacionamento com Deus sem o Evangelho. Não existe vida espiritual sem o Evangelho. Não há relacionamento com Deus sem Cristo. Não há vida espiritual sem Cristo. Portanto, se o Evangelho se resume a uma pessoa, qual é a tua decisão frente a esta pessoa? Não é questão de você frequentar a igreja, é questão que você deve responder frente ao que você faz com Cristo. A questão não é se você conhece a Bíblia de Gênesis, a Malaquias e de Mateus, Apocalipse. A questão não é se você tem 10, 20, 30, 40, até 50 anos de batismo ou de escola bíblica dominical. A questão não é se você é pastor, presbítero, diácono, músico. A questão é uma só. O que você fez até hoje com Jesus, o Cristo, Filho de Deus? Qual é a tua posição perante Ele? Esta é a questão principal. A única coisa que vai determinar vai determinar o que vem depois da nossa morte. Naquele pequeno metro cúbico de um caixão, não entra dinheiro, não entra sobrenome, não entra títulos, não entra pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, não entra casa, não entra carro, não entra cartão bancário. Naquele pequeno metro cúbico do caixão, você não vai levar nada. A única coisa que você pode levar além daquilo, além dali, é a sua fé em Jesus Cristo. Paulo diz, vou repetir, fiel é a palavra e digna, é digna de que seja aceita, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você tem Cristo? Você tem o Evangelho? Jesus disse, vinde a mim, vinde a mim. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Vinde a mim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Vinde a mim, eu sou a fonte de água viva. Sou eu que dou a você o Espírito Santo, que lhe vai dar paz, que vai dar alegria, amor, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Vinde a mim, eu sou o pão da vida. Todo que comer desse pão não tornará a ter fome
espiritual. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, nós agradecemos porque o que nós cremos não é uma religião, mas é uma pessoa. Uma pessoa que se relaciona conosco, portanto, ela é vista, sentida, provada. Ela não está apenas no intelecto, mas está no coração, está dentro de nós. Há um testemunho vivo, real, de que Ele vive em nós. Nós te agradecemos, porque o Senhor se fez homem, Tu enviaste o Teu Filho, se tornou carne, viveu entre nós. Ele desceu ao nosso nível para revelar quem é o Senhor. Nós te agradecemos, porque temos esta boa notícia, de que se nós crermos, teremos a vida eterna, teremos a vida com o Senhor. Que nessa noite o Teu Espírito produza um entendimento desta palavra, que o Teu Espírito produza um convencimento desta palavra, que o Teu Espírito nesta noite toque corações, para que Cristo seja revelado, seja recebido nesta noite, e que haja grande alegria nesses corações. Assim nós oramos, assim nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.